Sejam bem-vindos, então, pessoal, à nossa disciplina de Fundamentos da Administração. Antes de tudo, né, eu queria explicar que essa disciplina ela está sendo ofertada agora nesse período letivo suplementar, PLS, né, que é um nome um pouquinho diferente para a turma de férias, né, a turma de inverno, turma de verão, e essas disciplinas ofertadas nesse período, elas podem ser presenciais, remotas ou EAD, tá? A principal diferença dessa nossa disciplina é que ela é ofertada como EAD. E o que isso significa na prática? O EAD ele tem uma prevalência de atividades assíncronas. O que significa isso? Elas vão ocorrer de maneira mais gravada do que ao vivo. O ao vivo, a gente só vai ter 4 encontros, né, hoje na apresentação, e um dia antes, aí, na véspera de encerrar cada uma das 3 atividades que a gente vai ter, né? Então, as aulas já estão postadas, já estão gravadas, tá? As aulas e os slides também que eu utilizo, os materiais complementares, e eu gostaria de justificar também o porquê que eu utilizei aula gravada de semestres anteriores e não uma aula ao vivo ou uma aula gravada recentemente. Primeiro que não tem mudança de conteúdo, tá? A única diferença é que nas aulas gravadas, às vezes eu faço citação de algumas datas, né, da outra turma que frequentou, e o segundo é que essa disciplina eu estou ministrando ela de forma voluntária, e está coincidindo com outra disciplina que eu também estou ministrando de forma remunerada. Então, como o EAD, a prevalência é de atendimento assíncrono, né, o aluno que vai fazer o seu tempo de estudo, então casou certinho a oferta dessas duas disciplinas. Isso não significa que eu não vou dar atenção, que eu não vou responder, tá? Eu só devo responder provavelmente naqueles horários que eu passei, né, de segunda a sexta. Final de semana, eu geralmente dou uma desligada aí para ficar com a família. Mas se for algo urgente, pode ser pode ser não, tenho certeza que eu vou responder, tá? Fiquem à vontade, tá? Para qualquer momento levantar aí a mãozinha, ou se não, me chamar aqui pelo chat, tá? Para poder interromper aqui a fala, para sanar alguma dúvida. E nessa aula de hoje eu não vou trazer conteúdo propriamente dito, eu só vou explicar como é que a gente vai desenvolver a nossa disciplina. Essa disciplina, ela está sendo ofertada pelo curso de administração em Paranatinga, curso do qual coordeno, tá? A gente tem uma parceria com o curso de contábeis lá de São Félix, do Araguaia, que também está ofertando algumas disciplinas para os alunos nossos aqui de Paranatinga, e na sobra de vagas foi aberta para alunos de outros cursos da Unemat. A gente tem alunos de 12 ou 13 cursos diferentes fazendo essa disciplina, tá certo? Então, essa disciplina de fundamentos da administração, ela é uma disciplina inicial que visa demonstrar alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos. A gente vai tratar de maneira bem superficial as funções do administrador, a questão das funções administrativas, de algumas teorias iniciais e de alguns modelos de gestão, tá? E, inicialmente, eu vou me apresentar para vocês também, tá? Eu tenho formação em administração de pequenas e médias empresas, tenho a graduação também em ciências contábeis, tenho especialização em gestão pública e docência no ensino superior e mestrado na área de administração pública. Já coordenei o curso de administração pública da UAB, de 2012 a 2016, já fui diretor do campus de Cáceres e já fui pró-reitor de administração também na Unemat. Atualmente, eu coordeno um curso de contábeis, que praticamente já está finalizado, e atuo na pró-reitoria de ensino e graduação, na assessoria que cuida desses cursos que são de modalidades diferenciadas. Tá? Já trabalho como professor já tem mais ou menos uns 12 anos, então para mim é bem tranquilo trabalhar tanto presencial quanto remoto aqui com vocês também. Tá? A ementa da nossa disciplina, ela traz o seguinte, que a gente vai falar sobre a administração e as organizações, as instrumentais e não instrumentais, administração como arte, ideologia, ciência e costume moral,
administração no seu contexto, tem empresa pública, poder público e terceiro setor, o papel, as funções e as habilidades do administrador, o processo administrativo, que são composto por 4 fases: planejamento, organização, direção e controle, e a introdução aos modelos gerenciais básicos. O que eu pretendo com essa disciplina? Tentar transmitir para vocês uma visão introdutória, uma visão holística sobre o planejamento e administração, contextualizando, trazendo alguns exemplos, trazendo algumas situações das rotinas, das atividades administrativas, como atividade econômica, uma atividade de gestão, uma atividade de movimentação de pessoas e recursos, e também pretendo possibilitar a vocês a aplicação de algumas ferramentas, né, que a administração faz uso, com base em alguns exemplos que eu trago durante as aulas, tá certo? Eu ainda não criei, tá? Mas vou criar dentro da disciplina, lá no finalzinho, dentro do tópico das atividades. Na hora que eu terminar aqui de fazer a apresentação da disciplina, eu vou mostrar como que está a projeção lá do SIGA, tá? E devo criar um fórum dentro do tópico lá das atividades, justamente para sanar dúvida, para que vocês façam a pergunta e eu quero que a pergunta de vocês seja compartilhada com outros alunos. Por quê? Às vezes mandar uma pergunta no privado, igual teve uma aluna que me perguntou: professor, que hora que vai ser o horário da aula? Eu percebi que eu coloquei dentro do slide, coloquei dentro do SIGA, mas esqueci de colocar na notícia que foi para vocês. Então, quando ela chamou no privado, eu respondi só para ela, mas tem mais 59 alunos que não sabiam do horário da aula. Então, colocando no fórum Tira Dúvida, né, a pergunta, o questionamento, ou a dúvida, ou contribuição de um de vocês, tá, já vai ser única para todo mundo. Tá? Então, a ideia é que sanar alguma... lembrando que para se evitar, né, para não ter troca de perguntas e respostas quando tiver o questionário, né, claro, mas é realmente para sanar dúvida. Tá? A nossa disciplina ela está dividida em 4 unidades. Tá? Dentro de cada unidade tem um conjunto de aulas. Tá? Às vezes essas aulas podem ser 2, podem ser 3, 4 ou 5, né, dependendo da divisão dos conteúdos. Eu geralmente costumo trabalhar com aulas de no máximo 1 hora, 1h30 gravada, porque mais do que isso não é mais proveitoso. Tá? Então, na unidade 1, a gente vai falar sobre a administração e as organizações, instrumentais e não instrumentais. Na unidade 2, a gente vai falar sobre a administração no seu contexto, empresa privada, poder público e terceiro setor. Esse é o primeiro grande grupo, né, a unidade 1 e 2, de conteúdo para vocês assistirem. Depois a gente tem as aulas 3 e 4, a unidade 3 com as aulas 5 e 6, que vai falar das estruturas organizacionais e o processo administrativo. E a unidade 4, com a introdução aos modelos gerenciais não convencionais, a gestão participativa, autogestão e gestão social, nas aulas 7 e 8. Tá? As nossas 3 atividades, elas vão ser feitas por meio de questionário. Tá? Então, não tem envio de arquivo, não tem trabalho em grupo, é puramente o questionário. Tá? Professor, como que vai funcionar a questão de frequência? Eu sou obrigado a assistir as aulas ao vivo? Não, tá? É recomendado que você tente se organizar para assistir às aulas ao vivo. Porém, ninguém vai reprovar por falta, porque o EAD, outra característica do EAD, é não reprovar por falta. Professor, mas eu estou matriculado em outra disciplina que é remota. Remota reprova por falta, tá? Não é porque é presencial ou não presencial que reprova. O EAD, a prevalência dela é de atividades assíncronas e não exige frequência para o EAD. Fez atividade, tem a frequência vinculada. Não fez atividade, tem falta vinculada, tá? Então, até porque eu sei que, né, nem todo mundo tem a mesma condição de internet, de equipamento, então não dá para ficar obrigando todo mundo a participar ali de maneira síncrona, ao vivo, tá? As nossas aulas ao vivo, elas vão ocorrer, né, nos dias 16, que é hoje, com a apresentação da disciplina, dia 26, né, logo depois do Natal aí, que eu vou fazer uma revisão para a atividade 1, que a atividade 1 vence no dia 27, tá, de dezembro, então no dia anterior.
No dia 3 de janeiro, né, logo depois aí do Ano Novo, uma aula de revisão para atividade 2, que vai acontecer no dia 4, ela finaliza, né, no dia 4 de janeiro, e no dia 9 de janeiro a gente tem a última aula de revisão, que ela revisa para a atividade que vence no dia 10 de janeiro. Tá? Então, sempre um dia antes de encerrar, a gente faz uma aula de revisão. As aulas vão ocorrer sempre nas 19 horas, horário aqui de Cuiabá. Eu sei que São Félix trabalha, né, com o horário de Brasília, né, então é 19 horas aqui em Cáceres, lá em São Félix já é 20 horas, né, outras cidades, acho que a gente tem aluno de Chavantina também, né, a região ali do Araguaia funciona como horário ali de Brasília, tá? E eu pretendo não passar essas aulas de 1 hora e 20, não mais do que isso também, tá? Com muita dúvida e tal, ela vai chegar 1 hora e meia, mas a intenção é tentar ficar dentro de 1 hora ali, tá? O detalhamento dessas atividades, ele é o seguinte, tá? Inclusive essa apresentação que eu estou fazendo aqui também está postada lá no SIGA. Então, a atividade 1 é um questionário, ela fica disponível, então é aberta para vocês fazerem do dia 21 de dezembro ao dia 27 de dezembro. Tá? Professor, por que já não abre hoje? Porque senão tem aluno que vai tentar fazer atividade sem assistir aula. Tá? E são 4 aulas ali para assistir, tá? Que é os conteúdos das unidades 1 e 2, então tem bastante aula para essa primeira atividade. Tá? São 10 questões por tentativa. Tá? Todos os 3 questionários, todas as 3 atividades vão abrir uma pergunta por vez. Tá? Por que eu faço isso? Porque se abrir as 10, pode ser que você fique intertido com uma questão e a internet cai, oscila, e você perca o que você já respondeu. Tá? E nessa atividade 1, são 3 tentativas, tá? Ou até 3 tentativas. Todas as 3 atividades, atividade 1, 2 e 3, prevalece a melhor nota dentre as tentativas. Então, você fez a primeira tentativa, tirou 7, a segunda tentativa tirou 6, a terceira tentativa tirou 5. Vai ficar a nota 7, tá? Professor, eu já tirei 9 na primeira, não quero fazer as outras. Sou obrigado a fazer? Não, não é obrigado a fazer. Mas eu recomendo que faça, tá? Porque se você já tem um 9, você pode tentar garantir ali um 10. Ah, professor, eu fiz um 10 ali, já na primeira tirei 10. Preciso fazer as outras? Tenta, porque a atividade é para você justamente compreender o conceito, fixar o conceito que está sendo passado para vocês, tá? O meu xará aqui, o Gustavo Barbosa, perguntou quando abrir o questionário vai ter tempo para responder. Vai, tá? Iniciou a tentativa, são 3 horas para finalizar a tentativa do questionário, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, nas 3 atividades, primeiro, não tentem fazer pelo celular. Eu sei que a maioria de vocês utiliza o celular para estudar, para assistir às aulas, para se comunicar, ok. Mas para fazer atividade, tenta pegar um computador, um notebook de alguém emprestado. Se tiver polo ou campus da Unemate, tenta pedir o acesso para usar um computador para responder, um computador, internet, tá? Porque pelo questionário, às vezes tem questão que tem figura, que tem desenho, pelo celular, perdão, tem questão que tem figura, tem desenho, e abre desconfigurado, abre maior, abre menor, entendeu? Às vezes não clica ali, não vai, não avança, trava. E celular tem um problema sério de conexão, principalmente quando não está usando Wi-Fi, quando está usando 3G e 4G. Às vezes a internet no seu celular você não percebe, mas o celular fica tentando trocar de torre, sempre tentando buscar o melhor sinal. E numa dessa troca de torre, muitas vezes ele perde a conexão, e aí o SIGA acaba caindo. E você às vezes acaba perdendo aquilo que você já fez, aquilo que você respondeu, tá? Então, esse questionário 1, atividade 1, são 3 tentativas, porque são bastante conteúdo, é bastante questão. A chance de repetir questão é bem baixa, tá? Então, às vezes, você pode abrir as 3 tentativas, é provável que talvez não repita nenhuma, são mais acho que de 80, 90 questões que eu cadastrei. Então, tem bastante questão só no questionário 1, tá? E vai trabalhar com o conteúdo das unidades 1 e 2. Então, na hora que você, por exemplo, você tem
de hoje até o dia 21, 22 ali, para estar assistindo às aulas, no seu tempo, no seu horário. E você tem do dia 21 ao dia 27 para fazer. O que eu não recomendo também? Que você já faça as 3 tentativas de uma vez. Faça uma ali para você ver mais ou menos, ou 2 no máximo na primeira atividade, tá? E deixa para fazer a última tentativa depois da aula de revisão, tá? Por quê? Porque na aula de revisão eu devo trazer ali umas 5 ou 6 questões do questionário e eu vou explicar e comentar essas questões. Pergunta número 1, tal assunto, né? Vou dar um minutinho ali para vocês tentarem responder e daí eu venho, né, fazendo uma enquete, fazendo uma interlocução para ver o que vocês acham, qual é a resposta, daí eu venho comentando por que é ou por que não é cada uma das alternativas. Tá? Então, a atividade 1 são 3, as outras atividades, a 2 e a 3, são 2 tentativas. Por que são 2? Tá? Porque são menos questões, são menos conteúdos, então é um conteúdo até um pouco mais tranquilo. Então, 2 tentativas são suficientes. Tá? Na atividade 2, ela vai abrir do dia 30 de dezembro ao dia 4 de janeiro, tá? São 2 tentativas, são 10 questões, tá? E é somente o conteúdo da unidade 3, tá? Quando eu falo somente o conteúdo da unidade X ou da unidade Y, isso não significa necessariamente que é só o que está ali no slide. Às vezes tem conteúdo que remete a um assunto anterior, a um assunto que foi falado, mas não é específico daquela unidade anterior, tá? E na atividade 3, ela vai ficar disponível de 6 a 10 de janeiro. São 2 tentativas também por aluno, 10 questões, e é somente o conteúdo da unidade 4. Acho que talvez a 3 seja a mais fácil dentre essas 3 aqui. A primeira é bem puxada realmente, tá? Não estranhem, não assustem, porque a 1 é realmente um pouco mais difícil, a 2 é ali o intermediário, a 3 é um pouquinho mais fácil, tá? Uma atenção também que vocês devem ter na hora de estar respondendo, daí eu vou mostrar lá no SIGA-A, por mais que tem 3 horas para vocês responderem depois que abre o questionário, o SIGA-A tem um negócio chamado tempo de sessão, que é parametrizado em 50 minutos para todo mundo. Esse tempo de sessão é quando você faz o login no SIGA-A, e esse tempo de sessão significa o seguinte: se você não movimentar, não acessar nada dentro do SIGA-A, ele entende que você não está mais ali. E ele vai e derruba a sua conexão. Então, eu coloco para responder uma pergunta por vez, porque a cada clique que você dá para avançar, o SIGA-A entende que você está ali, que você está respondendo a atividade. Quando abre as 10 questões de uma vez, você tem 3 horas para responder. Mas se você não salvar e voltar, sair e entrar no SIGA-A de novo, você acaba perdendo uma tentativa. Então tem esse detalhe aí, tá? Colocando uma pergunta por vez, o tempo de sessão é só você não ficar mais de 50 minutos em uma questão e não deve ter problema, tá? Quanto ao atendimento, né, vai ser feito pelo SIGA-A, se vocês mandarem mensagem, pelo meu e-mail que está lá também, tá? E eu peço para que vocês mandem, preferencialmente no período vespertino ou após as aulas. De manhã e à noite já é um pouco mais corrido para mim. Eu demoro um pouco mais para responder, tá? Mas à tarde é o horário que eu costumo responder mais rápido. Enviou pelo SIGA-A. Se em 2 dias eu não responder, podem estar mandando também no WhatsApp, pode estar mandando ali separado, porque eu não demoro a responder, tá? Eu acesso SIGA-A, e-mail, todo dia, eu não costumo demorar para responder, tá? E assim, tanto para o aluno do ensino remoto quanto para o aluno do EAD, eu tenho algumas dicas para dar para vocês que auxilia bastante no estudo, tá? E são dicas, assim, preciosas, que já vêm de uma experiência anterior, em época que eu ministrava aula na EAD, e que é muito valioso, tá? São muito valiosas para vocês poderem estudar corretamente. Então, primeira coisa é organizar as aulas e atividades em um calendário ou checklist. Faz uma planilha, faz um calendário, né? Imprime aí do Google, pega um calendário, dezembro, janeiro, né? E vai anotando, ainda mais que vocês, quem está fazendo mais de 2 ou 3 disciplinas, faça um calendário de dezembro até fevereiro
e vão colocando as datas de aula, a data que a atividade inicia, termina, tá? Porque isso ajuda bastante a não deixar para fazer no último dia, tá? E por que eu falo isso? Quando você deixa para fazer para o último dia, para a última hora, é quando alguém da família fica doente, é quando o seu chefe te chama para trabalhar, é quando alguém da família precisa de você, é quando o seu cachorro fica doente, seu gato fica doente. Então, é incrível, assim, como que a lei de Murphy, né, se algo tem a mínima chance de dar errado, pode dar errado, ela persegue o aluno nesse momento, né? Então, eu não costumo prorrogar data, tá? E eu não costumo alterar cronograma, planejamento que eu faço. Primeiro porque a profissão do administrador pede isso, né? Um administrador, um advogado, um contador, que acaba perdendo prazo, ele perde credibilidade. Pode estar certo o tanto que for. Perdeu o prazo, pessoal, acabou, perde toda a razão. Pode estar, você pode chegar no aeroporto e tentar pegar um voo que você chegou atrasado. Você pode ter a melhor justificativa do mundo, perdeu a razão, tá? Muito provavelmente você não vai conseguir embarcar sem pagar uma tarifa de remarcação, que é um absurdo, às vezes é mais caro que o valor da passagem, tá? Então, professor, eu deixei para fazer a tentativa 11 horas da noite, a internet caiu, tá sem luz aqui no bairro, tá sem internet, caiu o poste aqui. Não deixe para a última hora, tá? Eu só vou prorrogar se realmente o SIGA-A ficar fora do ar, que às vezes costuma acontecer, tá? Mas no dia, no horário, né? A primeira atividade vence dia 27 de dezembro, então se 27 de dezembro, das 6 às 10 da noite, ficar fora do ar, eu prorrogo. Fora isso, não prorrogo, tá? Outra dica que eu dou também é para vocês fazerem um contrato, né? Lembrando lá o Jean-Jacques Rousseau, com a sua família e quem trabalha com o seu empregador, sua empregadora, tá? Que sentido esse contrato? Não precisa necessariamente ser no papel ali, né? Mas vocês precisam ter, o EAD ele exige que o aluno organize um tempo para sentar para estudar. Então, igual vocês estão aqui, sexta-feira à noite, né? Podia estar sextando, podia estar bebendo, podia estar festando. Não, todo dia, das 7 às 8 da noite, eu vou estudar. Todo dia, das 4 às 5 da manhã, eu vou estudar. Todo dia, das 13 às 14 horas, eu vou estudar. Ótimo, tá? 1 hora que vocês tirarem por dia e 2 no final de semana, 3 estourando no final de semana, é suficiente, pessoal, para fazer a disciplina, tá? O que vocês devem evitar? A atividade começou hoje, vou assistir todas as aulas de uma vez. Não façam isso, vocês não vão aprender. E vocês vão ficar cansados da minha voz, tá? Vocês vão ficar cansados de ouvir eu falar. Então, a minha experiência da época do ensino à distância dizia que em aulas gravadas, o aluno consegue absorver conteúdo em 15, 20 minutos, no máximo 25 minutos. Então, assistir uma aula, deu 15, 20 minutos, pausa ela, tá? Pausa, vai tomar uma água, dá uma procrastinada ali, às vezes dá uma mexida ali em rede social e tal, volta, faz a anotação do que você viu naqueles 15, 20 minutos e assiste mais 15, 20, tá? Então, você consegue absorver muito mais do que você tentar assistir várias aulas seguidas. Vocês não vão conseguir aprender e vai ficar com aquela sensação de que não está entendendo nada, tá? Se vocês fizerem as pausas e dosar a quantidade de conteúdo que vocês vão ter acesso por dia, vocês vão conseguir absorver muito bem, tá? Outra questão é que, na dúvida, pessoal, isso na vida pessoal de vocês também, na dúvida, sempre pergunte. Nunca fique na dúvida. Nunca, eu acho que é assim, mas estou com vergonha de perguntar. Sejam sem vergonha, tá? No bom sentido, né, da palavra. Tá com uma dúvida, não entendeu? Pergunta, tá? Não ficou claro, não entendeu, errou uma questão, não entendeu por que aquela questão tá errada? Pergunta, tá? Eu gosto bastante de estudar para concurso. Nesses últimos 3, 4 anos, eu acabei não tendo muito tempo para estudar para concurso. Mas o melhor jeito que eu tenho de estudar para concurso é pegar as questões que eu errei, né? E entender o que está errado. Porque, às vezes, o erro não foi meu. O erro foi de quem elaborou a questão. Às vezes tem 2 perguntas, às vezes a pergunta está feita de maneira errada, né?
Então, na dúvida, sempre pergunte, na dúvida, sempre questione, tá? Outra dica também é para vocês organizarem os materiais de estudo e sempre buscarem fontes complementares de conhecimento. A gente vive num período de muita fake news, a gente vive num período que as pessoas tiveram acesso à informação facilitada, porém também tiveram acesso a compartilhar informações falsas, informações inverídicas, tá? Hoje é muito mais fácil circular uma informação falsa do que circular uma informação verdadeira. E as pessoas estão cansadas de tentar ficar corrigindo. Você vê que aquilo lá é falso, você vê que aquilo é inverídico, mas você já até está cansado de tentar ficar corrigindo aquelas pessoas. Então, durante a vida acadêmica de vocês na Unemat, às vezes vocês podem ter professores e professoras que são tendenciosos mais para um viés ideológico, independente de direita ou de esquerda. Aqui comigo não tem essa, tá? Você pode ter professor que às vezes tendencia mais para um lado, mais para o outro. Para mim, eu sempre vou tentar ser neutro e vou sempre bater em cima de fatos. Fatos, não é notícia no Zap, é notícia em artigo científico, é relato em artigo científico, é notícia em site confiável, né? Então, isso para a vida de vocês também levem como um todo, tá? Às vezes tem professor que é mais de esquerda, é mais de direita, pretende mais autores de esquerda, outros mais de direita, e não que esse de esquerda ou de direita estejam errados, tá? Mas só esse da esquerda ou só esse da direita também não está correto, tá? Então, esse autor defende isso, até porque se a gente fosse discutir, por exemplo, Adam Smith e Karl Marx, né, que vem lá da economia, Adam Smith geralmente é mais liberal ali, economista, tem traços ali de direita, e Karl Marx que tem traços ali da esquerda, vocês vão ver que eles têm razões lá, cada uma em algumas partes, mas um se opõe ao outro, um defende um viés, outro defende um outro caminho, né? Um defende que o Estado tem que regulamentar, o outro defende o livre comércio, tá? E não necessariamente os dois estão certos e não necessariamente os dois estão totalmente errados, tá? Então, nunca confie numa única fonte de informação. E até como exemplo também, eu lembro de um caso que passou de um menino que acho que a mãe faleceu, o pai era um americano e o menino estava sendo criado com a avó, que era a mãe da filha, e o pai veio lá dos Estados Unidos, buscou a criança e levou para os Estados Unidos. E, na época, um canal de televisão defendeu que a avó estava correta, era digamos assim, a vítima, né? E outro canal de comunicação defendeu que o pai era a vítima, que o pai só fez o papel de pai e que a avó estava tentando explorar. E passou praticamente no mesmo dia, assim, 2 canais diferentes, e se assistia um falar, não, esse pai é malandro, essa avó tá coitada, né? Aí você assistiu outro canal e fala, pô, esse pai tá certo, essa avó que é malandra, né? E aí você, né, era quase que impossível chegar numa conclusão, porque cada um tinha um viés ali. Mas, você focar só em um, você provavelmente está tendenciando a ter uma opção errada, uma informação errada, tá? Da divisão do tempo, né, eu já falei também. Outra questão, outra dica que eu dou para vocês é para priorizar uma coisa de cada vez. Você pode fazer uma lista com 10, 15 coisas para vocês fazerem no dia. Mas, primeiro, liste tudo que você tem que fazer. Depois, reorganize essa lista por ordem de prioridade e por atividade de predecessão. O que significa isso? Enquanto eu tenho que lavar roupa, tenho que lavar a vasilha e tenho que estudar. Enquanto eu coloco a roupa para lavar e a máquina vai lavando, eu vou lavando a vasilha e nos intervalos, na hora que eu lavar a vasilha, deixo ela secando e pego o material para estudar. Tá? Um exemplo, tá? Porque eu também lavo roupa, também limpo casa. Então, eu consigo fazer 3 coisas sem chocar uma com a outra e fazendo um tiquezinho, um checklist, ticando cada uma quando eu fizer. Tá? Então, quem trabalha, quem tem que cuidar de criança, né? É muito válido você colocar isso. E assim, vou fazer na minha cabeça. Não, põe no papel. Colocar no papel é totalmente diferente de você fazer as coisas de cabeça. No papel parece que rende muito mais. Tá?
Também fique sempre atento ao SIGA-A e ao e-mail institucional. Nós estamos com 19 pessoas na sala. Dessas 19, só 4 entraram com e-mail @onemate. As outras 15 entraram com o e-mail Gmail, Hotmail, Yahoo, né? Não que isso seja um problema, eu sempre vou aceitar todo mundo aqui. Mas tem professor que às vezes não vai, ele vai estar focado na aula, não vai estar olhando aqui quem que vai entrar. Então, no celular de vocês, quem é principalmente Android ou o iOS aí do iPhone, adicione a conta, adicione seu e-mail @onemate lá nas contas, né? Igual você tem o Gmail ali, a maioria tem o Gmail. Porque aí quando você for entrar e assistir pelo celular, o próprio Meet vai perguntar, você quer entrar com sua conta do Gmail ou com a conta Onemate? Você seleciona a conta Onemate, ele já entra direto, sem perguntar, sem depender de autorização aqui do professor, tá? Se você não consegue ou tem dificuldade de fazer isso, pede para um parente, pede para um sobrinho, pede para um primo, para um amigo, para inserir o e-mail da Onemate no seu celular, porque isso aí vai evitar problema de vocês ao longo de todo o curso, tá? E aí, por fim, aqui, né, dessas orientações, o que eu peço para vocês também é ter bom senso nos horários para sanar dúvida, tá? Então, 10 horas da noite, eu durmo com as galinhas, pessoal. 9, 10 horas da noite, às vezes eu já estou dormindo, né? E às vezes vai mandar mensagem, uma pergunta, fraciona ela em 10 mensagens diferentes, né? Aí o celular fica apitando, apitando, apitando. Quando ele apita várias vezes, eu acho que tem alguém morrendo, né? Então isso me assusta. Às vezes eu acordo assustado com 20 mensagens e é uma frase que a pessoa... Oi, enter, Gustavo, enter, boa noite, enter. Tem uma dúvida, enter. E aí fica aquele monte de mensagem picada assim, tudo verticalizado, né? Então, já bola numa frase. E também, pessoal, coloca um nome, tá? Quando for mandar mensagem, sou seu aluno, sou a Sabrina, sou a Janaína, sou o Jackson, sou a Alice, tá? Sou a Flávia, porque às vezes eu não consigo identificar quem é. E como eu estou trabalhando com 2 turmas, às vezes eu não sei nem de qual turma é aquela pergunta, né? De quem é aquela pergunta. Eu sou seu aluno, sou sua aluna aqui da disciplina de Fundamentos da Administração. Opa, me chamo fulano de tal, ciclano de tal, beleza, já é meio caminho andado para mim, para eu poder ver o que é a questão, tá? Se for algo relativo a algum erro, algum problema, tenta printar, bater uma foto e me mandar, para eu tentar entender um pouquinho melhor, tá? Então, deixa eu parar aqui a apresentação, projetar aqui o SIGA-A, deixa eu só logar no SIGA-A aqui rapidinho. Eu estava aqui na aula, ele acabou perdendo o login. Só acessar aqui a disciplina. Compartilhar aqui uma guia. Só um pouquinho que está carregando. Talvez vai abrir pequenininho para quem está no celular, mas é só para dar um panorama, uma visão geral aqui da nossa disciplina. Então, a notícia principal sempre vai ficar aqui em destaque, né, no início. Caso eu cadastre outras notícias, é só clicar, deixa eu visualizar como aluno aqui. É só clicar em notícias, né, para ver as notícias anteriores, tá? Mas o que eu mandar de notícia aqui, eu também vou estar mandando no WhatsApp. Quem ainda não entrou no grupo de WhatsApp aqui da turma, eu vou colocar o link aqui no chat também, tá? Quem já entrou não precisa clicar de novo. Se vocês têm colega que vocês viram que ainda não entrou, tá? Manda o link também para entrarem, tá? Porque pelo WhatsApp, às vezes, eu consigo a comunicação mais rápida, tá? Então, aqui tem uma mensagem de apresentação, tá? De boas-vindas. E aqui tem o slide, né, de apresentação do professor e planejamento da disciplina, que é esse slide que eu apresentei para vocês agora, tá? Eu vou gravar, eu estou gravando a aula, e assim que eu gravar e subir no YouTube, tá? Que demora um pouquinho, que eu edito, coloco uma vinheta, ela vai ficar o slide e a aula embaixo, né? Então, assim que eu finalizar a gravação, vai ter essa aula de hoje inserida logo abaixo aqui desse slide de apresentação. Então, aqui tem, né, a aula 1, o slide dela, e a aula em vídeo
desse slide. A aula 2 e a aula em vídeo, né? Essas duas aulas da unidade 1, tá? Que é administração e as organizações instrumentais e não instrumentais. Perdão. Na unidade 2, tá? A gente tem a aula 3 e a aula 4. Tá? Então, a atividade 1, ela vai, tá? O questionário com as 3 tentativas e as 10 questões são referentes às aulas 1, 2, 3 e 4, tá? Depois a gente tem a unidade 3, tá? A unidade 3, ela tem a aula 5, que fala das estruturas organizacionais, e a aula 6, que é uma aula bem grande, que eu tive que dividir em 3 partes, tá? Que é sobre os processos administrativos, parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Que também são 4 aulas, só que o conteúdo é um pouquinho mais reduzido, tá? E faz parte da atividade 2, tá? E por fim, a unidade 4, onde a gente tem as aulas 7 e 8, tá? Então são só essas 2 aulas, por isso que o conteúdo é menor, é um pouco mais fácil, tá? E elas vão se referir à atividade 3, tá? Logo aqui embaixo, a gente tem um tópico de atividade avaliativa, tá? Que por enquanto eu deixei visível só essa atividade 1 do questionário, que vai iniciar em 21 de dezembro. Então, se você tentar acessar ela, ele vai abrir essa página, mas se você tentar acessar mesmo, ele vai dar um erro aqui dizendo que não está disponível, não está no período ainda, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, assim que finalizar a aula, nessa parte da atividade aqui, tá? Eu vou colocar o fórum Tira Dúvida, tá? E aí, o que eu quero chamar atenção aqui para vocês? Atividade avaliativa, percebam que está de 11 de janeiro a 13 de janeiro. Eu não coloquei data mais cedo, porque senão esse tópico aqui sobe lá para cima. E aí pode embaralhar com as aulas, e eu não queria que ficasse misturado com as aulas. Tá? Eu queria que tivesse a estrutura das aulas, atividade e os materiais complementares. Tá? Então, assim que fechar a atividade 1, eu vou ocultar ela, né, e vou colocar aqui a atividade 2. Fechando a atividade 2, eu oculto e coloco a atividade 3, e vai ficar aberto só o fórum, que não está aqui ainda, tá? Mas finalizando aqui a aula, eu já coloco também, tá? E logo aqui embaixo a gente tem as referências e materiais complementares. Aqui o desenho está de leitura obrigatória, mas não é toda leitura obrigatória, tá? Então aqui tem o livro base, tá? Que é um PDF, que é da introdução à teoria geral da administração, do Venato, tá? Esse livro, quem for da administração pode salvar ele. Esse livro é bem utilizado aí dentro de um curso de administração, tá? E tem outro link, aí tem o link das aulas ao vivo, que sempre vai ser esse, né? O link do grupo do WhatsApp e o livro base 2, tá? Que é outro livro. Esse aqui vocês acessam pela biblioteca virtual. Só que o que acontece? O ideal é que você esteja logado no ecossistema primeiro, tá? Ou que você abra um link primeiro da biblioteca virtual, aí você clica para abrir esse livro aqui, tá? Deixa eu mudar a tela aqui. Vou só parar aqui o compartilhamento. Vou colocar aqui a tela inteira, só para poder mostrar como é que acessa ele certinho aqui, tá? A biblioteca virtual ela é meio pesada, assim, então às vezes demora um pouquinho, precisa da internet boa para poder carregar bem, tá? Se vocês tentarem acessar o link diretamente, sem estar logado no ecossistema, qualquer link de biblioteca virtual, ele vai te jogar para a página do ecossistema para fazer o login, tá? Se você, igual aqui, eu já tinha entrado na biblioteca virtual, né? E aí eu fui lá no SIGA e cliquei no link para acessar o livro base 2, tá? Então, quando faz isso, aí sim ele abre certinho o livro, tá? Que eu quero, o livro que tem o link da biblioteca virtual, tá? Deixa eu parar aqui a tela, senão vai ficar um trem infinito. E basicamente, pessoal, era isso, né? Agora quero ver
o que tem de dúvida, né? O que vocês talvez não entenderam ou estão com alguma dificuldade para entender, e aí eu vou sanando junto com vocês. Então, silêncio aqui na sala. Sem dúvidas. Se não tiver mais dúvidas, eu encerro aqui, tá? Ô, professor. Professor, tá top. Não, beleza, Flávio, tranquilo. Marcos, tem alguma dúvida? Para me acessar a biblioteca virtual. Não, professor, sem dúvidas. Beleza, Marcos Vinícius. Marco Henrique, o que você tinha perguntado? Acessar a biblioteca virtual. Ah, tá. Deixa eu projetar, deixa eu abrir uma outra tela aqui, então. Peraí. Vou pegar aqui uma guia. A biblioteca virtual, pessoal, hoje, ela não está totalmente vinculada com o SIGA, tá? Então, vocês precisam acessar ela por um outro caminho, tá? A Unemat está trabalhando para você, dentro do SIGA, clicar aí para ela, tá? Mas ela é fornecida por uma outra empresa, tá? E por isso os sistemas não estão conversando totalmente. Mas para acessar, vocês vão acessar esse site aqui, ó, ecosistema.unemat.br, tá? Deixa eu colocar ele aqui no... Peraí que ele tá... Vou colocar aqui no link, ó, ecosistema.unemat.br. Quando vocês acessarem esse link, ele vai cair... Deixa eu sair aqui que eu já estava logado, tá? Ele vai cair nessa página aqui, que pede o usuário e senha de vocês. É o mesmo usuário e senha que vocês utilizam para entrar no SIGA, tá? Então, vocês vão colocar o usuário, que é o e-mail de vocês, né, @unemat, e a senha, que é a mesma senha para entrar no SIGA. Vai clicar em autenticar, tá? Aqui o meu, como eu sou servidor, o perfil é um pouco maior, tá? Até aparece mais coisas e tal, mas é só vocês clicarem aqui, ó, em minha biblioteca. Aí, quando você clica em minha biblioteca, deixa eu só mudar aqui o compartilhamento. Deixa eu só ver se foi aqui. Tá, foi. Quando você clica em minha biblioteca, ele vai abrir uma outra janela, um outro navegador, tá? Pelo celular, eu não sei qual é o comportamento, mas bem provavelmente ele deve abrir uma outra janela no Chrome, tá? E aí já vai direto para a página da minha biblioteca, tá? Aqui, na minha biblioteca, ela costuma mostrar os livros que eu acessei mais recentemente, né? Mas, eu quero ver um outro livro de administração. Beleza, vou colocar aqui Fundamentos da Administração. Lembrando que a biblioteca não é só do curso que vocês fazem, vocês acessam os livros que a medicina acessa, que o direito acessa, que a contábeis acessa, que a letras, tá? E aí tem vários livros aqui, ó, Administração Contemporânea, Fundamentos de Administração, Administração da Informação, aí Teorias da Administração, né? Eu vou escolher aqui um livro, né? Vou pegar aqui o de Teorias da Administração. Tenho só um pouco de paciência, porque, como eu falei, ele é meio lentinho, assim, para abrir mesmo, tá? Mesmo sendo um computador rápido, uma internet boa, ele é um pouquinho lento para poder abrir, tá? E aí, aqui em cima, deixa eu ver se tá saindo, tá? Bem aqui em cima, ó, tem uma lupinha que eu posso pesquisar uma palavra-chave, eu quero pesquisar Taylor aqui, ó, Frederick Taylor, tá?
eu já pesquiso dentro do livro qual página, onde que está menção ao nome do Frederick Taylor, por exemplo. Já clico aqui, ele já vai lá para a página. O que antes você tinha que ir lá na biblioteca física, ficar folheando, lendo lá no sumário para buscar conteúdo. Por aqui você já faz, já acessa, e já vai direto ali no assunto, no capítulo, enfim, do que for, tá? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu acho que era isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma dúvida de acesso, ou até mesmo do SIGA, né? Que eu queria mostrar também, perdão, é da questão do tempo de sessão. Deixa eu compartilhar de novo aqui, peraí. Pronto. Deixa eu tentar ampliar, é que ele não vai ampliar muito. Bem aqui em cima, ó. Deixa eu ver se está saindo aqui em cima. Tempo de sessão, ó. Tem um relógio aqui, 19h42, tempo de sessão, 41 minutos, tá vendo? Toda vez que eu mexo, vou voltar aqui na página principal do SIGA. 41 minutos voltou para 50, tá vendo? Tempo restante da sessão. Então, esse aqui é uma das coisas que mais dá problema na hora de responder questionário. Porque o aluno está ali intertido, a aluna, né, está ali intertido em responder a questão e não observa esse tempo de sessão. E se ele cair, quase que praticamente perde uma tentativa. O sistema vai enviar o que você respondeu, né? Às vezes nem deu tempo de marcar todas as questões, acaba tirando uma nota menor, né? Então, bastante cuidado com o tempo de sessão e também bastante cuidado com a internet. Tenta responder usando um computador, um notebook, com Wi-Fi preferencialmente, porque pelo celular a gente tem esse menu do lado esquerdo, tem o meio da tela, que é onde está aqui essa parte de notícia aqui, e tem outro menu aqui do lado direito, tá? Essa parte do meio, os celulares, eles geralmente não costumam reconhecer bem essa parte aqui, que é justamente onde está as atividades, onde vai estar as questões para ser respondida, quando você acessar o questionário. Então, bastante cuidado aí, né, para poder responder. Eu sei que, né, algumas pessoas às vezes têm limitação aí de recurso financeiro, nem todo mundo tem computador, internet em casa, mas se vocês procurarem o Nemat, procurar um polo, né, uma empresa, cara, preciso de um computador aí, uma hora e pouco para responder uma atividade. Ninguém nega um computador para um aluno que quer estudar, tá? Não é que ninguém, né? É difícil você imaginar que alguém faça isso. Mas, né, sempre que possível, tente fazer dessa maneira. No mais, pessoal, acho que era isso, né, de dúvida. Deixa eu ver se no chat aqui tem mais alguma questão, né? Não, o Marcos Henrique agradecendo. E aí, vou encerrar aqui, então, a gravação. Vejo vocês novamente, né, na nossa aula do dia... Cadê aqui? Dia 26, né? Um dia depois do Natal, já revisando para a prova, tá? Essas aulas de revisão, assim que terminar, eu já gravo, posto no YouTube também, para que o pessoal já tente fazer, beleza? Então, no mais aí, bons estudos, qualquer coisa, entre em contato comigo aí. Valeu, pessoal.